Na história de vida de hoje, vamos ouvir uma história muito boa chamada Amante Infiel. O senhor Tiago viu a senhora Silene e correu como um tigre faminto. Em casa, ele não pensava na esposa e nos filhos. Sua esposa estava doente, mas quando ele veio aqui para encontrar sua amante, ele ainda estava ardendo de paixão. Ele também não suporta a natureza masculina. Então os dois permaneceram juntos, sem pensar em relacionamentos humanos ou assuntos mundanos. Enquanto o senhor Tiago e a senhora Silene estavam abraçados, houve uma batida na porta. O senhor Tiago ficou bravo e gritou: "O que é isso? Não chamamos garçom nenhum." As batidas na porta continuaram. O senhor Tiago abriu a porta com raiva e gritou: "Quarto errado. Por que vocês estão batendo tanto?" Mas quando olhou para trás, quem estava batendo na porta era Vânia, sua filha. Ele ficou em silêncio. Vânia, por que você está aqui?" "Pai, eu é que deveria estar te perguntando isso. Por que você está aqui e a pessoa ali dentro é minha sogra?" Convide todos para ouvir esta história. Desde que seu marido faleceu há 5 anos, a senhora Silene não teve intenção de se casar novamente. Mas o destino sempre reserva surpresas. Quem imaginaria que no fatídico dia do casamento, o pai da nora seria o primeiro amor da senhora Silene? A dura verdade a empurrou para o caminho do pecado. Mais tarde, às 16 horas, a senhora Silene continuou esperando ansiosamente pela mensagem do seu amado. É estranho, depois de tantos anos de casada e entrando na terceira idade, ela ainda se sente nervosa, esperando por seu amante como quando era uma jovem. No dia em que o filho da senhora Silene levou Vânia para casa para conhecer sua família, a senhora Silene ficou muito feliz. A futura nora é bonita, alta, tem uma renda alta, fala baixo e tem um emprego muito estável. Quando as duas famílias se encontraram para discutir o casamento, ela ficou chocada. O pai de Vânia foi seu primeiro amor. Primeiro amor. Até hoje ela ainda se lembra dele em seu coração. Era uma vez a dona Silene e o senhor Tiago que viveram 2 anos de amor apaixonado. Mas o primeiro amor, embora lindo, não terminou devido à oposição do trabalho e da família. 2 pessoas não podem ficar juntas, só param com tanto arrependimento. Mais de 20 anos se passaram, quando já estão na terceira idade, a senhora Silene e o senhor Tiago se reencontram nessa situação irônica. No início, eles entraram em contato um com o outro para a diversão dos 2 filhos. Então, gradualmente, velhos sentimentos retornam sem serem convidados. Embora o marido da senhora Silene tenha falecido, o senhor Tiago e sua esposa continuam felizes e harmoniosos com seus filhos e netos, mesmo que estejam prestes a se tornarem avós. Mas a senhora Silene não conseguiu conter a emoção ao reencontrar o senhor Tiago. Talvez, os arrependimentos de um amor inacabado anterior a tenham levado a se aprofundar mais nesse relacionamento imoral. Durante toda aquela tarde, a senhora Silene ficou impaciente, olhando para o celular dezenas de vezes. Eram apenas 4h15, e ela não havia recebido resposta do senhor Tiago, então discou imediatamente o número dele. "Alô? Você leu minha mensagem?" É você, cunhada?" Sobre a Vânia, ela estava planejando vir aqui por alguns dias e o sobrinho dela contou. "Não precisa se preocupar." O senhor Tiago disse mais algumas palavras educadas e desligou. Naquele momento, a senhora Jasmine, sua esposa, estava sentada lá. "ASRA." Silene ouviu isso e imediatamente entendeu o que estava acontecendo. "Soube que a senhora Jasmine, esposa do senhor Tiago, estava doente nos últimos dias, então Vânia, a nora, pediu permissão para voltar para a casa dos pais para cuidar da mãe por alguns dias. ASRA." Silene também aproveitou a oportunidade para pedir ao senhor Tiago que viajasse para algum lugar, até Bangkok, por alguns dias para reacender o falso amor do passado. À noite, ao ver a mensagem do senhor Tiago avisando que estava agendando um horário, a senhora Silene entrou alegremente na internet para comprar alguns vestidos para usar fora. Quando ela era jovem, ela estava ocupada trabalhando, jejuando e cuidando do marido e dos filhos. Agora que a vida é fácil, ela tenta o máximo para se vestir bem. As mulheres, em qualquer idade, quando apaixonadas, sempre se arrumam, querendo ficar bonitas aos olhos do amante. "Mãe, estou entrando." Ao ouvir a voz da nora, a senhora Silene desligou o telefone rapidamente e respondeu: "Ah, sim, pode entrar." Vânia entrou no quarto, viu a senhora
Silene estendendo suas roupas na cama e perguntou curiosa: Mãe, aonde a senhora vai? Ah, outro dia encomendei umas garrafas de água da Vânia que gostei muito, então trouxe uma de presente para você, mãe. Ah, vou para a casa da minha avó amanhã. O Tiago está sempre trabalhando, então estou planejando uma viagem para Bangkok com os amigos por alguns dias para aliviar o tédio, querida. ASRA. Silene sorriu, seu rosto mentindo para Nora, mas sem demonstrar nenhum orgulho. Sério? Você já reservou um hotel ou casa de família? Ano passado, Tiago e eu fomos para Bangkok, e havia alguns lugares legais. Estou pesquisando, você pode me dar algumas dicas? Enquanto falava, a senhora Silene abriu a garrafa de água que sua nora Vânia lhe dera, cheirou e exclamou: Você realmente entendeu o que eu quero dizer. Este perfume é exatamente o que eu gosto. Quando eu sair com minhas amigas, com certeza vou receber elogios. Então, Vânia continuou falando sem parar, compartilhando suas experiências de viagem com a sogra, sem saber que os amigos de quem a sogra falava eram seu pai biológico. Na manhã seguinte, Vânia foi cedo para a casa dos avós. Ao ver a mãe tão doente, com apenas mais de 40 anos, mas parecendo uma senhora de 60, ela sentiu pena. Mãe, você não come nada, está tão pálida. Você precisa comer, para ter forças, mãe. ASRA. Jasmine viu a filha carregando muitas coisas, e era caro, então disse rapidamente: Você está doente há tanto tempo, por que compra tanto? Guarde o dinheiro para cuidar dos seus filhos no futuro. Eu só estou na casa dos 40, como posso ser velha? Porque você tem que economizar, como sua sogra, ela vive uma vida de luxo, usa todos os tipos de vestidos, ela é muito estilosa. ASRA. De repente se lembrou da humilhação causada pela negligência do marido e suspirou: Você tem sorte de ter uma sogra tranquila. Quantas pessoas deixariam a nora passar um mês inteiro na casa dos pais? Sim, você precisa melhorar logo e viajar com meu pai. Ah, minha sogra mandou lembranças. Ela te mandou algumas caixas de leite e algumas dúzias de ovos, dizendo para você comer para melhorar logo, mãe. Bom, quando a mamãe estiver bem, diga ao seu pai para ligar e agradecer a ela, filho. Ao ouvir a filha mencionar o marido, a senhora Jasmine suspirou, mas seu pai precisa viajar a trabalho amanhã. O trabalho tem sido implacável ultimamente. Sério, a mãe está doente, mas o pai está tão ocupado. Nossa família. Agora não nos falta nada. A empresa que seu irmão mais velho administrava era boa, mas ao ver a mãe pensativa e silenciosa, Vânia não ousava dizer mais nada, com medo de que a mãe ficasse triste e pensasse mais. Desde pequena, ela vagamente percebeu que sempre havia uma distância invisível entre seus pais. Sua mãe sempre tentou cuidar bem do marido e dos filhos, mas seu pai sempre foi indiferente a ela. Quando se trata de dinheiro, o pai é sempre generoso e nunca é mesquinho com a mãe, mas o que a mãe mais precisa é de amor e carinho, ele é extremamente mesquinho. No início, ela pensou que seu pai tinha uma amante lá fora. Mais tarde, por acaso, ela ouviu de suas tias paternas que, quando ele era jovem, ele era muito apaixonado por uma mulher, mas infelizmente sua família se opôs e os dois não puderam ficar juntos. Vânia ficou muito triste quando ouviu a história. Os pais viveram juntos por quase 30 anos, mas não foi um amor tão apaixonado quanto de um jovem. Porque sua mãe lutou tanto por tantos anos, em silêncio, doente, criando os filhos com dificuldade, mas ainda assim não conseguiu entrar no coração de seu pai. Ele agora tem mais de 50 anos, mas ainda tem o estilo de um jovem. Como tenho que lidar muito com assuntos estrangeiros, minhas roupas são sempre muito elegantes e elegantes. Sua mãe, com pouco mais de 40 anos, estava tão abatida quanto uma velha. Aos olhos dela, só existem o marido e os filhos. Ela sempre se veste de forma frugal, mesmo tendo sempre bastante dinheiro. Talvez ela também estivesse triste porque não recebia amor do marido, então não se preocupava em fazer compras ou se embelezar. Diante da situação de sua mãe, Dona Jasmine, Vânia só pôde suspirar e aconselhar. Depois disso, o senhor Tiago, pai de Vânia, passou a se ausentar constantemente de casa. Mesmo em reuniões familiares, ele fingia estar ocupado. Vânia expressou sua frustração ao pai, mas o senhor Tiago só voltou para casa uma ou duas vezes, perguntou sobre a saúde da esposa e depois desapareceu novamente, mesmo a empresa não realizando viagens a trabalho. Quando seu irmão mais velho, que administrava a empresa, contou a agenda do pai, Vânia ficou extremamente decepcionada. Então, um dia, tarde da noite, ela recebeu um telefonema do marido, Tiago. Sim,
é a minha esposa. Precisa de alguma coisa. Vânia? Deixa pra lá. Quando você voltar, a gente conversa depois. A mamãe está melhor. Mamãe está melhor agora. Mas por que sua voz está estranha? Me conta o que aconteceu. Tudo bem. Se a mamãe não estiver se sentindo bem, você pode ficar um pouco mais para ajudá-la a se sentir menos triste. Quando eu voltar da minha viagem de negócios, em 2 dias, passo aqui para visitar a mamãe e você. Vânia percebeu algo estranho na voz do marido e quis perguntar mais, mas Tiago já tinha desligado. Sua intuição lhe dizia que ele estava escondendo algo, então ela decidiu que, quando seu marido retornasse em alguns dias, ela lhe pediria para esclarecer o assunto. 2 dias depois, Vânia erroneamente pensou que seu marido havia voltado para casa, então pegou um ônibus para casa. Assim que ela entrou pelo portão, ela ouviu uma discussão vinda de dentro da casa. Mamãe tem quase 50 anos, então ela deveria saber como se proteger. Agora que ela ainda pode exibir seu amor apaixonado, por que se preocupar com amores antigos? Eu sacrifiquei minha vida inteira pelo meu marido e meus filhos, e agora é hora de relaxar. Não posso viver um pouco para mim mesma. Se você quer namorar alguém, você deve escolher alguém. ¿Por qué ouco voces rudes? Vânia correu para dentro de casa. Ao vê-la, Tiago ficou atordoado, parou de falar e saiu correndo para perguntar. Eu disse que viria te buscar, mas você está grávida, por que voltou sozinha? Vânia viu o rosto do marido vermelho e os olhos da sogra marejados, então logo se sentiu envergonhada. Sim, olá, mãe. Eu sabia que o Tiago voltaria para casa hoje, então fiquei ansiosa para ir para casa primeiro. Sim, agora que você voltou, prepare a comida, disse a senhora Silene enquanto voltava para seu quarto, deixando seu filho e Nora parados na sala de estar. Vânia puxou o marido apressadamente de volta para o quarto e o interrogou. Por que você está gritando com sua mãe? Tiago se esquivou, respondendo superficialmente. Não é nada, apenas uma contribuição de casa, querida. Embora ela tenha ouvido vagamente o conteúdo da discussão, mas vendo que o marido queria escondê-lo, ela não perguntou mais sobre o assunto. Mas você me ligou ontem à noite. O que aconteceu? Naquela época, era porque eu sentia muita sua falta. Sério? Achei que tinha alguma coisa errada, então fiquei tão preocupada que não consegui dormir naquela noite. Tiago então usou algumas palavras doces para confortar a esposa. Deus sabe que há uma tempestade acontecendo dentro de mim. Na viagem de negócios anterior, ele viu sua mãe biológica caminhando carinhosamente de braços dados com seu sogro até um hotel em Bangkok. Naquele momento, ele achou que estava enganado e pediu para sua parceira manter o encontro, esperar do lado de fora da porta do hotel até o casal sair e confirmar novamente. Ao ver nitidamente novamente a senhora Vânia segurando a mão do senhor Tiago saindo do hotel, Tiago ficou atônito. O pai de Tiago faleceu há muito tempo. Ele amava e respeitava muito seu pai, por isso era difícil para ele aceitar que sua mãe estivesse procurando um antigo amor na velhice. Mas quem diria que o amante de sua mãe era seu sogro? Se a sogra não estivesse mais lá, isso seria uma coisa, mas a senhora sogra de Tiago, ainda está lá. Ao ver sua mãe biológica de repente se tornar uma amante, Tiago ficou furioso. Então, assim que sua viagem de negócios terminou, ele correu para casa para encontrar sua mãe para conversar. Enquanto os dois discutiam, Vânia chegou em casa. Tiago estava preocupado que sua esposa descobrisse e seu casamento acabasse. O que acontecerá com os dois recém-nascidos? Nos dias seguintes, o clima na casa da senhora Silene era de Guerra Fria. Vânia estranhou a atitude da sogra e do marido, por isso ficou hesitante, mas Dona Silene sempre arrumava uma desculpa para repreendê-la e dar sermão. Às vezes, ela reclamava que o peixe tinha gosto de peixe e que ela não gostava, enquanto essa receita era passada para sua nora pela senhora Silene. Às vezes, ela reclamava da nora por estar ocupada apenas trabalhando e não limpando a casa. Antes disso, quando se tornou nora, Vânia explicou sua situação e Dona Silene concordou em contratar uma empregada para limpar a casa. O clímax foi quando ela trouxe a esposa de volta do ultrassom e anunciou que o sexo do bebê era o mesmo da mãe. ASRA. Silene insultou a Nora. Deixa eu te contar, Tiago é o único filho homem desta família. Depois de dar à luz no ano que vem é melhor você dar à luz o meu neto mais velho. Os olhos de Vânia se encheram de lágrimas. Mãe, ainda somos jovens. Espere mais alguns anos, podemos ter outro bebê. Se tivermos outro bebê agora,
minha saúde vai. Underscore 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 ASRA. Silene foi gritada. Ótimo. Agora você sabe como argumentar comigo? Eu não posso dar à luz. Se você não pode dar à luz, tem muita gente que quer dar à luz. Item não me importo de contratar outra nora. Ao ouvir isso, Tiago rapidamente defendeu a esposa. Mãe. O que houve? Menino ou menina, são todos meus filhos, seus netos. ASRA. Silene bufou friamente, depois se virou e saiu. Vânia desatou a chorar, encostando-se no ombro do marido. Querido, por que a mamãe anda tão má comigo ultimamente? Ela não era assim antes. Ou será que eu fiz algo errado? Tiago correu para consolar a esposa. Ele ficou arrasado ao ver sua mãe criticando sua esposa, mas se estivesse entre ela e sua mãe, ele perderia de qualquer maneira. Mais do que ninguém, ele entendia que a senhora Silene estava descontando sua frustração em Vânia. E tentando que por fim ao seu caso com o Sr. Tiago, ele só espera que sua mãe caia na real logo. Ou se a situação estiver muito tensa, o casal pedirá para sair para evitar sufocamento. ASRA. Silene ficou extremamente chateada quando viu que sua nora Vânia se parecia mais com a mãe do que com o pai. Toda vez que via a nora, a senhora Silene pensava na sogra sendo cuidada pelo amante. Então ela ficou com ciúmes sem motivo. É verdade que onde quer que haja uma história de uma amante com ciúmes da esposa principal, o mundo se torna um caos. Antes, eram 5 dias por semana em que ela e o Sr. Tiago saíam para encontros, jantavam fora e iam a hotéis. Então ela sentiu que seu marido estava sendo rude e até tentou tratar bem a nora para ganhar favores. Mas agora, seu filho a pegou e a forçou a terminar seu relacionamento estranho. Então ela se sente desconfortável. Ela não suportava repreender o próprio filho, então descontou toda sua raiva na nora. Muitas vezes, depois de repreender a nora, ela também sente que foi longe demais. Mas o ciúme nublou sua mente. Finalmente, depois de quase 3 meses sem se verem, ela esperou pela oportunidade de ir até a casa do filho em viagem de negócios para conhecer o velho dessa vez. Para evitar ser descoberta, ela só ousou encontrá-lo em um motel em um beco deserto. Assim que viu o Sr. Tiago entrar, a senhora Silene correu para abracá-lo e cochichar. Ao ver a atitude do Sr. Tiago ainda entusiasmada, como se não soubesse que ela estava tratando mal a nora, a senhora Silene sorriu discretamente. Essa nora é muito sensata, ela não sai por aí dedurando os pais. Ela prometeu a si mesma que mais tarde compensaria a nora. O Sr. Tiago viu a senhora Silene e correu como um tigre faminto. Em casa, ele não se importava com a esposa, pois ela e os filhos estavam doentes, mas quando ele chegou aqui e conheceu sua amante, ele ficou tão apaixonado que não suportou seus instintos masculinos. E assim, os dois ficaram juntos sem pensar em relacionamentos humanos. Enquanto o Sr. Tiago e a senhora Silene estavam abraçados, houve uma batida constante na porta. O Sr. Tiago ficou bravo e gritou: "O que é isso? Não chamamos garçom nenhum." As batidas na porta continuaram. O Sr. Tiago abriu a porta com raiva e gritou: "Quarto errado. Por que vocês estão batendo tanto?" Quando olhou para trás, viu que quem batia na porta era Vânia, sua filha. Ele se calou. "Vânia. Por quê? Por que você está aqui, pai?" Vânia respondeu: "Eu que deveria perguntar ao meu pai. Por que você está aqui, e por que aquela pessoa ali dentro é minha sogra? Peço que vocês dois expliquem." Eu realmente não esperava que, ao ver essa cena, Vânia ficasse atordoada. Ela não conseguia acreditar que a cena que via era de um homem em cima de uma mulher, e essa pessoa não era ninguém menos que seu pai e sua sogra. Ela não entendia o que estava acontecendo naquele momento. ASRA. Silene ouviu a voz da nora e imediatamente olhou para cima. Quanto a Vânia, ela estava parada, ansiosa, em frente à porta, irritada e confusa, sem saber se entrava, se conversava ou se saía. Ao ver a nora, a senhora Silene sentou-se e rapidamente pegou o cobertor para envolver seu corpo nu. Ela ficou envergonhada de ver a nora agora. A verdade foi revelada, mas a razão pela qual ela está com medo é que de agora em diante ela não poderá mais ver seu amante, não poderá mais deitar em seus braços e ser mimada. É disso que ela tem medo,
não que sua reputação seja exposta. Item quanto a Vânia, por muito tempo depois disso, ela ficou curiosa sobre quem era seu pai, mas ainda assim não investigou porque achava que era assunto pessoal dele. Foi só há quase um mês, quando ela ouviu seus pais conversando no quarto, que ela descobriu que seu pai estava tendo um caso. Então, Vânia contratou um detetive para segui-la. Só hoje recebi a notícia. Inesperadamente a amante do meu pai é minha sogra. ASRA. Silene hesitou, prestes a falar, quando Vânia desmaiou. Tiago soube da notícia pela mãe e imediatamente abandonou sua viagem de negócios para visitar a esposa. Ao ver a senhora Silene sentada tristemente no corredor, esperando, ele gritou: "Por que a Vânia desmaiou? Você a repreendeu de novo? Me conta." Mãe. Item o senhor Tiago ouviu isso e se virou para perguntar: "O quê? Você sempre briga com a Vânia, e ainda assim sempre me diz que a trata bem." ASRA. Silene viu que estava sendo culpada tanto pelo filho quanto pelo amante, e ficou furiosa e disse: "Não. Foi você quem o avisou, porque o seguiu até o motel, então por que está me culpando agora? Quem você está culpando? Você se culpa." Item Tiago ouviu isso e entendeu tudo, o motivo pelo qual sua esposa desmaiou. Agora, sem saber se havia algum problema com o filho que ainda não havia nascido, os dois avós estavam ali discutindo e culpando um ao outro pelo caso. Mamãe e papai, por favor, parem de discutir. Isso não é algo que vocês devam discutir agora. Agora que a Vânia está assim, não podemos contar para minha sogra. Senão, minha sogra está doente e pode não aguentar mais. Por favor, parem com isso. Vocês dois vão ser avós, porque ainda estão fazendo uma coisa dessas. E tem tanto o senhor Tiago quanto a senhora Silene ficaram atonitos ao ouvir o filho dizer aquilo, sem saber o que dizer. De agora em diante, talvez os dois tenham que viver de forma diferente, tenham que viver uma vida selvagem para serem dignos das duas palavras senhor e senhora. Depois disso, Tiago decidiu que, não importa o que acontecesse com ele no futuro, ele seguiria seu próprio caminho. Ele não podia mais viver com a mãe, não podia deixar a esposa passar vergonha por ter visto uma sogra promíscua. Depois disso, sogra e nora não poderão mais ficar frente a frente. Espero que depois disso, tanto a senhora Silene quanto o senhor Tiago saibam olhar para trás e viver de forma diferente. Então nossa história termina aqui. Participe da conversa na seção de comentários deste vídeo e faça parte da nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor permite a infidelidade? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar seus pensamentos e seu coração, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com seus amigos e prepare-se para mergulhar em um mundo cheio de intrigas, romance e segredos. Obrigado por escolher nosso canal e se juntar a nós nesse caso apaixonante e dramático. Cada história tem sua realidade. Estamos ansiosos para ver você em novas histórias.